O André, eu liguei para ele antes da entrevista para perguntar: e aí, André, vamos tomar uma cerveja? Qual que você quer tomar? E oferecendo, assim, achando que ele fosse fazer falar algum rótulo assim específico. Ele: não, cara, eu sou adepto da Estelinha mesmo, né? Aí eu falei, pensei no telefone: puxa, cara, o André é uma pessoa simples, né? Tal. Aí eu cheguei aqui, comecei a conversar com ele sobre mercado, bolsa, tudo. Aí ele falou: porque todo dia 20%, 20% do meu lucro. ganho diário eu coloco na Ambev. É isso mesmo, André? Exato. Aí eu entendi o quanto simples o André é. Inclusive, eu aprendi isso, né? Você falou que você fez a entrevista mais cedo com o Mauro Kalil, né? Eu assisti uma palestra dele, muitos anos atrás, sobre essa estratégia de escolher boas empresas com bons fundamentos, etc. E comprar sempre um pouquinho todo mês, independente se está subindo ou se está caindo, ou seja, pensando no longo prazo, né? E eu escolhi a Ambev para fazer isso. Então, o lucro que eu tenho, nos dias que eu fecho com lucro, óbvio, né? Já que é um dinheiro que foi feito do nada naquele dia, 20% eu boto em ações da Ambev. Então tá justificado. Prazo. Nós vamos pegar aqui nossa telinha, vou abrir aqui para você. Tá? E como acionista minoritário, eu não vou tomar cerveja da concorrência, né? O André. Saúde. Fazer um brinde, né? Seguinte. Conta um pouquinho da sua história, assim, como tudo começou, desde quando você começou a investir em ações, mas até antes disso, porque você tinha um emprego, né, muito bacana. Como é que foi toda... Na verdade, eu sempre tive um espírito empreendedor, né? Desde que eu era criança, né? Minha família não tinha condições financeiras, então eu sempre tive um espírito empreendedor focado principalmente no lado de vendas, de comércio, etc. Então, quando eu era criança, eu vendia coisas, brinquedos usados para tentar juntar dinheiro e comprar um videogame. Virei matéria uma vez do jornal Globo lá no Rio, sou do Rio, por conta desse hábito que eu tinha de ficar vendendo coisas velhas para comprar uma coisa nova. E fui assim ao longo da vida, né? Então, quando eu entrei na carreira de tecnologia, né, eu fiz processamento de dados na PUC do Rio, eu acabei naturalmente também indo para a área de vendas. E acabei tendo uma carreira de bastante sucesso em vendas, né? Então, nos anos 90, eu abri uma empresa no Rio que se tornou líder na época na área que a gente atuava, que era consultoria, uma plataforma de colaboração para intranet, internet. E essa empresa eu acabei vendendo para um banco de investimentos em 99. Acabei numa disputa com um banqueiro, né, que ficou sendo controlador da empresa. Acabei perdendo a empresa em 2000. E em 2000, 2 meses depois desse episódio, eu acabei vindo parar em São Paulo para trabalhar na Microsoft, porque eu já tinha um nome forte no mercado nos anos 90, né? Então, em 2000, eu estava na Microsoft, comecei uma carreira de vendas também no mercado financeiro. Era executivo no mercado financeiro, responsável pelos clientes, pelos grandes bancos, né, brasileiros. E, inclusive, um desses bancos era o Banco Itaú. Em 2002, isso foi em 2000 eu comecei na Microsoft. Em 2002, eu fechei um grande projeto no Itaú, que foi o Sistema de Pagamentos Brasileiro, que é justamente aquele sistema online de compensação de valores acima de R$5.000 em tempo real, etc., que hoje até o valor é muito mais baixo, é R$750, mas na época era 5.000, era um sistema crítico, etc. Eu sei que foi uma venda, além do impacto para a Microsoft Brasil em termos de mudar a percepção do mercado sobre os produtos da Microsoft para o mundo enterprise, foi uma grande venda em aspecto financeiro, né? Então ganhei o prêmio de melhor vendedor do Brasil e, inclusive, fui o maior vendedor de servidores Microsoft do mundo, com exceção do território americano. Esse prêmio era uma remuneração financeira? Sim, foi cerca de... O valor da época era para comprar um apartamento, era cerca de quase R$200.000 em 2002.
que valeria hoje? Uns 700, 800 por aí, né? Por aí, pela inflação. Um bom dinheiro, né? E tava com esse dinheiro em mãos, não tinha a mínima ideia do que fazer com essa grana. E, por outro lado, né, trabalhando na Microsoft, por conta dessa venda, uma das maiores do mundo, né, era um projeto extremamente crítico para o banco. Aí o banco exigiu compromisso formal da corporação, né, dos Estados Unidos. E veio para o Brasil, na época, o presidente da Microsoft em pessoa para se reunir com os executivos. Né? Não era o... Então, eu não lembro se foi o Bill Gates, porque ele chegou a vir para o Brasil naquela época, mas eu acho que para essa reunião especificamente foi o Steve Ballmer. E, bom, eu como executivo responsável pelo Itaú, tive que preparar um briefing executivo para dizer para o Steve Ballmer quem eram os executivos com quem ele ia se encontrar, o que era o Banco Itaú, etc., os desafios para os próximos anos, o que era esse projeto que eu tinha vendido. E nesse executive briefing, pesquisando durante uma semana tudo que eu podia na internet, etc., eu encontrei um stock guide de um banco americano comentando que o Itaú ia lançar ações na Bolsa Americana, né, as ADRs nível 3 em Wall Street. Uhum. E com isso ia trazer liquidez, etc., atrair a atenção de investidores estrangeiros e que deu um upside violento para as ações do Itaú. Né? Eu, na hora, né, além de estar usando isso como material para o meu executive briefing, eu pensei, putz, já sei o que eu vou fazer com o meu dinheiro, vou comprar ações do Itaú. Eu ia botar, inclusive, tudo em ações do Itaú, os 200 pau. Mas minha mulher falou, você tá maluco? Aí eu botei metade só. É a mulher nossa vida, né? Ela que bota segura a gente no chão, né? E aí eu comprei metade, eu até comentei com os diretores do Itaú, ele falou, você tá louco, nem a gente bota tudo numa ação só, etc. E a gente é funcionário do Itaú. Aí eu falei, mas tá vendo, eu confio mais no banco que vocês mesmos, então, tá vendo? Botei tudo em Itaú, claro, fiquei nervoso, né? Mas quando eles me contaram isso. Mas esperei, deu 6 semanas, eu realizei lucro, e com lucro eu comprei uma Toyota Hilux, que era um carro dos meus sonhos, né, na época, né? Uma picape. André, poderíamos dizer assim, foi... O início então no mercado acionário foi essas compras de Itaú. Foi exatamente, foi a primeira compra. Iniciou com sucesso. Exatamente. Né? Isso às vezes é a parte do inimigo. Eu acho que quando a gente vai falar já, quando a gente começa a operar opções, acho que a primeira operação, o ideal é que dê errado, para você não se deslumbrar. Mas no caso de ações, eu acho que o ideal é a primeira dê certo para você querer explorar mais, como foi o meu caso. Né? Depois dessa primeira operação, eu fiquei bastante empolgado. Aí zerei, né? Aí comprei o carro e estava com dinheiro na conta, ainda parado, sem saber o que fazer. Mas aí já começando a buscar mais informações. Mas eu estava naquele molde de procurar em notícia, né? Eu não entendia nada de análise fundamentalista, análise técnica, nada. Então, mas eu achava que a notícia era o suficiente, né? E aí um domingo à noite, eu pesquisando na internet, eu vi que a Embraer, naquele final de semana, numa feira, se não me engano, Le Bourget, tinha fechado uma venda de 2,5 bi de dólares em aviões. Aí eu consultei meu home broker, vi o preço da cotação da Embraer, era 9 e pouco. Eu programei para ficar na pedra R$10 quando abrisse o leilão no dia seguinte. E comprei de novo todo o meu dinheiro que eu tinha, metade, né? Minha esposa não deixava ir além dos 50%. Comprei metade, comprei 100 pau de Embraer. E aí, no dia seguinte, com a notícia, subiu, entre segunda e terça-feira, subiu 40%. Eu já realizei, botei os 40 mil no bolso. Aí né? você falou pra sua esposa, tá vendo? Eu queria colocar. Tá vendo? Eu sou bom nisso, né? Devia ter colocado tudo, né? Mas aí realizei, e aí, de novo, tava com o dinheiro na mão. Aí comprei joias para ela, comprei livros de Segunda Guerra para mim, que é meu hobby. Eu lembro que eu comprei. Depois a gente vai mostrar pro pessoal. Eu me orgulho daquela minha biblioteca. Essa biblioteca sua é fantástica. Eu comecei ela com 13 anos de idade. Bacana. Então. E eu passei, acho que uma semana comprando livro de Segunda Guerra no eBay. E acho que ficou uns 4, 5 meses chegando o livro todos os dias em casa. Parecia que era Natal todo dia. Todo dia eu chegava em casa da Microsoft, trabalho, tinha uma caixa para eu abrir. Parecia que era Natal todos os dias. Foi assim, sensacional, né? E aí, torrei aqueles 40 mil tudo em livro de Segunda Guerra, porque foi um dinheiro que, a princípio, né, na época eu não pensava em acumular dinheiro, né? Eu tinha meu salário, etc. Falei, vou gastar, vou, né, aproveitar. Mas aí fui em busca de oportunidade, aí eu li uma notícia sobre o setor elétrico, etc. Aí fui pesquisar todos os papéis do setor elétrico e tinha uma que não estava subindo muito, estava meio que estagnada, que era a Copel. Aí comprei Copel. E nisso que eu estou comprando Copel no meu HB,
um amigo meu passa por trás de mim, um amigo meu, colega meu da Microsoft, e fala, você investe em ações? Eu falei, então, comecei agora, essa é a minha terceira operação, etc. E ele falou, pô, que legal, eu também invisto, vai ter um curso de análise técnica nesse final de semana, você não quer fazer? Eu falei, que isso é análise técnica? O que é isso? Legal. Aí ele me explicou rapidamente o que era, gráficos, aí eu fui fazer o curso com ele e fiquei simplesmente apaixonado. Né? Quem era o curso na época? Foi o curso do Leandro Storm, que foi a primeira turma que eles deram em São Paulo, em 2002. 2002, né? 2002. Bom, aí você entrou no mundo... Entrei no mundo da análise técnica. Não saiu mais. Nunca mais. E aí logo depois, passou mais umas 2, 3 semanas, aí já comecei a divulgar análise técnica para amigos, etc. E com outro amigo, eu fui fazer o curso do mestre Márcio Noronha, né? Também de final de semana inteiro, né? E aí eu comentei com ele até num coffee break que eu estava comprado em Copel. Ele falou, você tá maluco, não sei o quê. Eu falei, pô, mas eu não sabia análise técnica ainda, etc. Acabei até zerando aquela operação. Com um prejuízo muito pequenininho, mas... Naquela época a gente não sabia, não dava para adivinhar, mas foi o início do ciclo de alta da Bovespa, né? Logo depois do governo do Lula ter sido eleito, né? Então qualquer coisa que comprasse naquela época subia, né? Inclusive a Copel subiu depois, etc. Mas aí eu comecei a operar com mais frequência, né? Comecei a fazer mais swing trade, etc. E aí assinei minha primeira ferramenta de análise gráfica, né? Para ficar acompanhando o pregão. Inicialmente contratei delay time, né? Com 15 minutos de delay. Deu 2, 3 dias, já assinei real time porque não aguentava. Eu me mudei para cá logo depois. E a internet na época, dava para operar home broker legal? Então, quando eu vim para cá, estava operando quer dizer, aí eu acabei saindo da Microsoft para me dedicar ao mercado, né, de bolsa. Então, peraí, você pediu demissão. Pedi demissão da Microsoft para operar como trader, né? Porque aí eu já tinha começado a me meter com opções, né? Que foi... Não vou dizer que foi uma tragédia, porque eu acho que nada que fiz na minha vida me arrependo. A minha história eu acho que é uma linha que tem seus tropeços, tem seus desvios, mas eu acho que se eu estou onde eu estou é por conta disso tudo. Então eu não posso reclamar, mas eu lembro que esse amigo meu que me levou para fazer o curso do Leandro Storm, ele operava opções da Embratel na época. Ele acabou inclusive quebrando também. Ele pediu dinheiro emprestado e tudo. Ele inclusive ia fazer um MBA em Paris, no ENSEAD. Acabou perdendo, quer dizer, acabou depois ganhando bolsa, porque ele, quando foi cancelar o MBA, ele contou a história e deram bolsa para ele, etc. Mas ele perdeu toda a grana que ele tinha operando opções, né, na época. E qual a empresa que ele operou, que você falou? Embratel. E a sua? Você gostava? A minha Telemar. Eu comecei com o Telemar, que era número 1 do índice, né? Um determinado dia, eu botei a Telemar no home broker, as opções daquele exercício, e eu vi opções subindo 80%, 70% no dia. E eu falei, pô, eu tô aqui matando por causa de 3% de uma semana com papel. Né, zerei na hora, nem lembro, pra ser honesto, se estava dando lucro ou prejuízo aquele swing. Eu sei que zerei, comprei opções do Telemar, um lotezinho, fui almoçar comprei 11 e pouco da manhã, fui almoçar, quando eu voltei tinha ganho 3,5 pau. Aí eu falei, porra, é isso que eu quero fazer, né? Aí eu sei que eu comprei 40 mil de tarde e fui para casa, era uma sexta-feira. Na segunda, quando eu cheguei, tinha só 18 mil na conta. Quando abri o mercado, papel, ação, no mesmo valor, e as opções tinham caído de 40 mil, o que eu comprei, em 18 mil. Mesmo dia, no dia seguinte, na segunda. Falei, como é que pode? O papel está no mesmo preço, a opção caiu, quer dizer, eu não tinha a mínima ideia de teta, delta, gama, rho, isso aí para mim não existia. Para mim, opção, se a ação sobe, a opção sobe também muito mais. Não tinha nenhum conhecimento, né? Como a maior parte das pessoas se metem com isso. E aí, tinha reunião, cancelei, fiquei na sala de reuniões o resto do dia acompanhando, vendo aqueles 8 mil se evaporar e perdi os 40 mil. Nesse momento começa já o emocional, já a trabalhar, exato. né? Mas aí eu falei, pô, deixa eu tentar aprender isso. Aí comecei a aprender técnicas de stop. Enfim, eu fui atrás do conhecimento depois da casa arrombada, né? Que fui botar tranca. Mas aí comecei a operar opções, comecei a ganhar alguns dias, outros dias não, etc. Mas aí haviam dias que eu ganhava o salário de um mês de Microsoft com opções. E aí eu falei, pô, tá na hora de eu parar. Tá na hora de eu parar e me dedicar a isso, né? E aí vim para cá, para Granja, me mudei para Granja. Não tinha internet. Contratei uma antena, um serviço da Embratel de internet via satélite, que na época, em 2004, custava R$ 1.500 por mês, para você ter uma ideia. Só para operar.
e ficava operando opções em casa, né? E fui assim durante um ano praticamente, né? Então tinha dias que eu perdia 40 mil, tinha dias que ganhava 40 mil, tinha dias que perdia 30, tinha outros que ganhava 20. Nossa, cara, Era uma loucura, coisa que hoje eu não faço mais nem a pau, né? Mas na época, para mim, era realmente aquilo. Naquela época era um jogo, era um cassino aquilo para mim, porque perder 40 mil num dia, pro capital que eu tinha, que era aqueles 200 mil iniciais, uma insanidade, né? Você perder. Mas também no outro dia ganhava de novo, e era nessa montanha-russa, né? Mas com isso fui meio que pegando o comportamento da ação da Telemar, etc. E aí até que veio aquele dia fatídico que ela chegou num padrão gráfico que, para mim, era um padrão que eu estava esperando, que sempre que chegava naquele padrão, realmente ela explodia. E aí aquele dia eu falei, agora que eu vou lavar a égua, né? Agora que eu vou entrar pesado e vou recuperar o que eu perdi e vou ganhar muita grana para ficar tranquilo. Porque qual era o meu plano? Era chegar, eu tinha feito aquela continha de se eu ganhar tantos por cento ao mês, em 3 anos eu tô com 2 milhões, etc. Porra, eu quis acelerar esse processo com as opções. Então eu falei, agora que eu dou aquela porrada, eu prometo, dando essa porrada, eu volto pro swing de ações, tranquilo, blá, blá, blá. Era o que eu queria. Eu não queria ficar nesse estresse o resto da vida com opções, que eu estava há 1 ano já. Enfim, deu tudo errado, né? Eu acabei, naquele dia, para variar, saindo na mínima, né? Na mínima com quase que perda total, né? Quase conta zerada. Conta zerada. E esse dia que você me contou, né? Parece que você saiu na mínima e depois, mínima, se você não saísse na mínima, você teria ganhado quanto se você deixasse, esquecesse? Se eu tivesse ficado até o dia do exercício, né? Que foi a conta que eu faço teórica, teria dado 13 milhões. Só que é conta teórica. Não, é conta teórica, porque hoje conhecendo, eu tenho estudado muito o lado emocional para dar aula, mas conhecendo principalmente o meu lado emocional, me conhecendo, tenho certeza que eu nunca ia botar a mão nessa grana, porque se por acaso eu conseguisse segurar e zerasse meu prejuízo, talvez eu saísse no 0-0, me ajoelharia no chão, levantaria a mão para o céu e falar, Deus, obrigado por ter me devolvido meu dinheiro. Se é que eu ia chegar nesse ponto. Talvez se eu chegasse recuperar 50% do capital, no primeiro candle vermelho de queda, eu já ia zerar, desesperado. Falei, deixa eu botar no... Porque realmente o emocional estava destruído. Ficar até o dia do exercício, né, vendo o papel subir, as opções valorizar, é teoria, porque o emocional não ia aguentar. Você acha que eu ia conseguir dormir posicionado depois daquele dia? Né? Tudo bem que naquele dia mesmo eu teria recuperado tudo, mas... Enfim, é teoria. Hoje, uma das coisas que eu mais me dedico a chamar a atenção dos meus alunos é para esse aspecto emocional. Ele realmente é 80% do segredo, com o controle emocional. Uma das coisas que eu mais me dedico hoje com os meus alunos é trabalhar o aspecto emocional, né? Porque eu vivi isso na pele, né? Eu senti isso da ganância de querer ganhar muito rápido, o medo, senti essas emoções e ainda sinto isso eventualmente, né? Se eu começo a bater mais pesado quando eu estou operando, é natural que eu comece a ficar mais tenso e muitas vezes saio até do plano por conta disso. Então, eu chamo muita atenção dos alunos para o aspecto emocional, que é 80% do segredo, né? Quando eu quebrei, eu tinha a sorte de ter esse histórico de sucesso na indústria de TI, como executivo, etc. E em 3 semanas eu estava empregado de novo numa grande empresa de TI, ganhando salário de novo, plano de saúde, etc. Cara, quantos têm essa possibilidade de voltar? Muitos quebram e não tem como voltar para o mercado mais, porque é um mercado mais difícil, a pessoa tem mais idade. Eu tenho uma ex-aluna minha, que também operou um tempo, que ela quebrou e está fora do mercado há 4, 5 anos e não consegue mais voltar. Quebrou depois disso. Quer dizer, então eu realmente dei sorte de poder voltar. E com isso, acho que talvez o impacto destrutivo, né, de eu ter quebrado, apesar das coisas que eu passei, né, eu comento com os alunos que muita gente fala, eu perdi um carro, eu perdi uma casa. Putz, realmente, perder uma casa é terrível, perder todas as economias é terrível. Mas minha mulher teve nosso primeiro filho, o Mateu, no hospital público, porque eu não tinha dinheiro para pagar o hospital. Depois que eu quebrei, ela estava grávida. Olha que doideira. Então, quer dizer, mas depois arranjei emprego rápido, etc. Enfim, nem todo mundo tem essa segunda chance.
Eu sei que eu voltei para a indústria de TI, continuei envolvido com o mercado financeiro, né, continuei acompanhando o mercado diariamente. Nessa de acompanhar o mercado diariamente, né, amigos meus do trabalho viam eu de vez em quando olhando gráficos, etc., perguntaram o que era aquilo. Resolvi um dia dar uma aula para eles, foi muito bem recebida. Acabei replicando aquilo por mais umas 6 turmas dentro da empresa e outras empresas parceiras, né? Fiz na Cisco, fiz na IBM, etc. Foi Eu sei. na BMF, não foi? Oi? Então, aí eu eu comecei a dar aula na CMA em 2007. E fiquei dando aula na CMA de 2007 até cerca de 2012. E em 2012, início de 2012, eu fui convidado para dar aula no Instituto Educacional BMF Bovespa, onde eu sou professor titular de análise técnica com muito orgulho. Eu sou apaixonado por dar aula de análise técnica. E, dar aula de análise técnica na BMF Bovespa, para mim é uma honra, né? Tanto é que eu falo com o coordenador, né? Eu falei isso a primeira vez, quando ele veio falar de honorários, né? Eu falei, olha, você nem precisava me pagar para dar aula aqui, eu daria aula de graça. Ele falou, opa, deixa eu anotar isso. Eu falei, não, mas agora já que estamos falando de dinheiro, vamos continuar. Mas para mim é uma honra dar aula. Eu adoro as pessoas que eu conheço, abriram muitas portas para mim. André, como é que é a sua relação com os alunos hoje? Porque você falou que tem uma relação com alunos. Sim. Então, assim, o investidor que quiser te achar assim pela internet, como é que ele faz? Assim, como é que acompanha ao vivo? Na verdade, eu dava aula na BMF e mantinha contato por e-mail, nada estruturado, né? Não fazia nada além disso, né? E pronto. Só que finalzinho do ano passado, em dezembro, um pouquinho antes do Natal, o André Moraes da Rico me convidou para uma entrevista na Rico, que foi muito bem recebida, estourou, né? Foi um sucesso, como diria assim. E naquele dia mesmo, à noite, quando eu saí da corretora, da hora que eu saí da corretora até chegar no meu carro, já tinha 150 pessoas me adicionando no meu Facebook. Mas era meu Facebook pessoal, onde eu botava foto das crianças, da família, etc. E aí, em janeiro, comecei a dar uma série de palestras lá para a corretora do André, palestras da série Indicador, etc. Mas pessoas foram me adicionando. Quando eu vi, eu estava com 2.000 pessoas me acompanhando no Facebook, né? E começou eu ficar com essas pessoas durante o pregão ou depois do pregão, ficava às vezes até 1h, 2 da manhã, final de semana. Uma vez minha mulher ficou pé da vida comigo, eu fiquei 6 horas com um cara da Bahia no telefone. Ele deve ter gasto uma nota, ele me ligou da Bahia, ficou 6 horas contando a sua experiência na bolsa, etc. E isso foi acontecendo, passaram-se meses eu nesse ritmo, né? Tanto é que eu fiquei meio até de bode, ficou um negócio exaustivo, né? E muitas vezes eu até perdi oportunidades no pregão porque me chamavam em chat no Facebook, etc. E eu ficava conversando, dando uma orientação. Invariavelmente as pessoas que me chamavam, talvez por conhecerem a minha história, né? Essa história de ter quebrado, tudo a maneira como eu dei a volta por cima em 2008, operando durante a crise, vendido, etc. Acho que isso fez com que as pessoas que estavam com dificuldade ou que estavam quebrando ou quebradas me procurassem para conversar, né? Isso aconteceu muitas vezes. Invariavelmente eram histórias muito tristes, eu ficava às vezes envolvido, ficava conversando. Eu estava no México dando aula pela BMF há 2 meses atrás e uma pessoa me chamou de noite para dizer que tinha perdido tudo, 800 mil reais que ele juntou durante 6 anos, perdeu em 3, 4 meses. Né? E tinha dinheiro da família envolvido, não sabia como contar. São histórias assim que eu ouço a todo momento. Semana passada eu ouvi uma dessas, semana atrasada eu ouvi 2 histórias desse tipo. Então, isso é uma coisa que me deixa muito triste, né? Ver tanta gente perdendo a oportunidade de usar a renda variável, a bolsa, para melhorar de vida, para ganhar dinheiro, para ter uma aposentadoria mais tranquila, para melhorar o padrão ou para desenvolver uma nova profissão. Eu ver, por questão de falta de controle emocional, jogar tudo isso fora. André, o que a gente pode esperar da palestra sua no Investidor Extraordinário? O que você está pensando para... Então, como eu falei, eu tô hoje em dia, uma frase que eu digo, né, com todo respeito a todos os professores de análise técnica, até porque eu sou um, né, mas eu gosto de falar, cara, análise técnica é uma coisa fácil. Tão fácil que eu acho que, eu falo brincando, qualquer idiota ensina e qualquer idiota aprende. Não é complexo, não é difícil.
problema é o lado emocional. Então, talvez o que eu vá abordar com mais ênfase nessa palestra vai ser justamente esse lado das finanças comportamentais, que eu acho que é o pulo do gato, junto com gestão de risco, etc., né? É um tripé. Análise técnica, para quem quer ser especulador, quem quer ser trader, swing trader. Eu não estou falando de investimento de longo prazo, tipo que eu faço com a Ambev, que eu compro, não quero nem saber se está subindo, está caindo, eu não estou olhando suporte, não estou olhando resistência. E se entrar nesse de baixo, eu não vou zerar, vou continuar comprando mais todo dia um pouquinho, bem na linha aí do que o Mauro Calil prega, né? Mas swing trade, day trade, tem que ter um controle emocional, tem que ter gestão de risco e tem que conhecer análise técnica. É um tripé. Se tirar uma das pernas, não fica de pé, cai. Não tem jeito. André, acho que até o vídeo já vai ficar no tempo do nosso formato. Eu queria agradecer muito. A gente vai continuar essa conversa aqui tomando. Eu quero agradecer a sua a entrevista e principalmente, né, como palestrante, né, que você aceitou. É um prazer por ter aceitado o convite. E espero que esse seu número de seguidores triplique com um evento que nós estamos organizando, Investidor Extraordinário. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado.